Domingo, dia 11 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje um dia meio frio, garoando aqui em São Paulo. Dia chato, típico para ficar em casa me ouvindo. Assim vocês dormem tranquilamente, né? Espero que não, tô brincando. Mas, aliás, antes de começar, deixa eu agradecer o e-mail enviado pelo amigo Joilson, né? Que me fez uma crítica, segundo ele, construtiva, né? E educada, diga-se de passagem, mas dizendo que ultimamente tem perdido a vontade de assistir meus vídeos porque são vídeos que desanimam. Eu também acho que meus vídeos desanimam, né? Vamos fazer o quê? Mas se você não quiser ficar desanimado, assista um seriado de bandido mocinho, que você sabe que no final o mocinho vai ganhar e pronto. Mas aqui no canal não posso fazer isso, infelizmente as notícias não ajudam muito. Mas, vamos ao que interessa. Quer dizer que então, finalmente, aquele ministro resolveu aceitar o pedido de prisão domiciliar para Roberto Jefferson, né? Que estava e continua ainda doente, muito doente, mesmo antes de ser preso ele já estava muito doente, né? E que num dia de fúria, né, a meu ver muito justificado, acabou sendo preso pela Polícia Federal. Nessa sexta-feira que passou, a Procuradoria-Geral da República de Paulo Gonet se manifestou favoravelmente à prisão domiciliar humanitária de Roberto Jefferson, que foi pedido pela defesa. Paulo Gonet se baseou em relatórios médicos enviados pelo hospital, que descrevem um quadro clínico de crises convulsivas, desnutrição calórico-proteica, possível foco de infecção em cavidade oral e síndrome depressiva grave. Não é a primeira vez que os advogados pedem prisão domiciliar por causas humanitárias. Lá atrás já foi pedido e foi negado, né? Além disso, os documentos, os laudos apontam um histórico de uma série de tipos de câncer, infelizmente, no pâncreas, tireoide e cólon, além de diabetes. Aos 71 anos, Roberto Jefferson está preso em regime fechado desde outubro de 2022. Porém, estava internado desde junho de 2023 no Hospital Samaritano, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Olha quanto tempo ele está preso no hospital. E mesmo assim, não haviam dado a ele a prisão domiciliar. Muito embora eu entenda que o time de Roberto Jefferson possa ter sido errado naquele dia em que ele recebeu a Polícia Federal com chumbo, né? Mandando chumbo para cima, e naquele dia que a PF se dirigiu à sua residência para prendê-lo, mesmo tendo sido um time errado, a meu ver, eu acredito que ele se encontrava no limite, pois há muitos anos guardava segredos que certamente podia e ainda podem lhe custar a vida. E à medida em que ele se pronunciava, suas falas eram cada vez mais pontiagudas, principalmente contra membros da Suprema Corte. E ele, obviamente, devia estar no limite, porque, de qualquer forma, ele foi um dos que mais teve coragem para lutar contra o sistema. Esse sistema que se estabeleceu no Brasil. Nunca foi de ficar calado, enfrentou, falou duro, muitas coisas difíceis foram ditas e talvez tenha sido muito mal compreendido por muitos. Eu, particularmente de coração, desejo que ele se reestabeleça em casa, né? E posso falar o mesmo praticamente de Carla Zambelli, que provavelmente pegará 10 anos de prisão por invasão hacker, sem contar os 5 anos por ter portado aquela arma nas ruas de São Paulo na véspera do pleito de 2022, o que ajudou a atrapalhar muito o nosso presidente,
Muito embora sua derrota tenha ocorrido por outros motivos, e vocês todos sabem qual, né? Mas mesmo não concordando com as atitudes de Carla Zambelli, muitas vezes, eu acho que ela sempre foi um pouco destemperada, né? Não podemos negar que ela sempre combateu a esquerda, sempre pautou suas ideias na defesa da democracia, e durante muito tempo foi muito fiel mesmo a Jair Bolsonaro. Não sei se teve alguma mudança, se mudou algum pensamento, houve ali algumas crises de relação, mas de qualquer forma ela está longe de ser alguém contra os conservadores. E ganhou seu mandato de deputada federal, como campeã de votos, inclusive em São Paulo na primeira vez. Portanto, ela foi eleita legitimamente e agora é mais uma que vai ser escanteada pela Suprema Corte, se juntando aí ao ex-deputado o Francisquini, lá de Curitiba, o próprio Deltan Dallagnol, né? O Daniel Silveira, que é outra vítima que ninguém entende o porquê ainda continua preso, aliás, nem deveria ter sido, né? Deveria ter sido defendido pelo senhor Arthur Lira, que fechou os olhos, se acovardou, né? Mas enquanto isso, Janones, Glauber Rocha, todos estão protegidos pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, todos protegidos por seus pares. Nenhum deles caiu nas mãos aí do Supremo para dizer estão cassados, perderam seus mandatos. Né? Nenhum dos pares com capas de urubu, né, tiveram coragem de cassar os mandatos dessas pessoas que cometeram, sim, crimes de falta de decoro parlamentar. A própria Câmara dos Deputados poderia ter cassado o mandato deles. Mas é o Brasil que nós temos. Por isso é difícil chegar aqui só com notícias boas. Não dá, não tem como. Tá? Mas enfim, mudando um pouco de assunto, o que está até engraçado, né? Porque se não fosse uma tragédia, poderíamos dar risada, evidentemente, mas o fato é que o Planalto, né, a residência daquele inquilino, está em desespero, buscando de qualquer jeito provas que liguem o nome de Jair Bolsonaro a qualquer caso de corrupção, para tentar quebrar a onda de escândalos que atormenta o atual governo. Quer dizer, a corrupção propriamente dito não atormenta, não, eles até gostam. O que atormenta são as notícias que correm nas redes sociais. Porque escândalos nós já estamos acostumados de saber, de conhecer, principalmente nos governos do PT. E a população acaba passando batido muitas vezes. Só que dessa vez o escândalo do INSS foi um roubo direto de pessoas simples e pobres, na grande maioria. Praticamente 80% desses que sofreram os golpes de descontos indevidos de sindicatos são pessoas que ganham até um salário mínimo ou um salário mínimo e meio, né? E isso é a base do eleitorado, se é que existe algum, né? Mas as pesquisas dizem que o eleitorado dele é da camada pobre, a camada social mais baixa. Então precisam abafar esse assunto. Só que a estratégia da equipe do Inácio, que está aí comendo morcego, aliás, lá na China, né? Ele saiu da Rússia e já foi para a China. E vai ficar no hotel mais chique lá em Pequim, claro. Ele não ia ficar numa pensão de chinês, né? Com todo respeito aos amigos chineses que vivem aqui no Brasil. Mas a questão toda que a estratégia da equipe dele está tentando deflagrar esta situação muito negativa que não sai das páginas de jornais, né?
Eles querem descobrir qualquer podre do governo Jair Bolsonaro para abafar a repercussão negativa dessas fraudes. O foco principal deles nesse momento voltou a ser a Caixa Econômica Federal e nas emendas parlamentares de congressistas do Partido Liberal. Eles querem voltar a investigar a gestão do Pedro Guimarães, um excelente presidente da Caixa Econômica, que foi vítima de uma armação de assédio, né? E eles querem voltar a fuçar na vida de Pedro Guimarães, a vida profissional dele dentro da Caixa Econômica desde 2019 até 2022, mesmo já tendo ocorrido diversas tentativas anteriormente e muito mal sucedidas. Nunca encontraram nada. O que tirou o Pedro Guimarães da Caixa Econômica foi aquela acusação de assédio que nunca foi provada também. Com relação às emendas parlamentares, querem investigar com uma lupa de Sherlock Holmes, né? Eventuais desvios nas emendas de deputados e senadores do Partido Liberal. Mas o próprio governo do Inácio avalia que essa informação ainda é frágil, sem contar que se resolverem vasculhar muito, o rabo deles fica para trás, fica descoberto, fica de fora, né? Porque eles também receberam orçamentos, todos os partidos receberam, os petistas receberam, e se todos forem prestar contas de fato, não sobra ninguém. Essa investida do governo do Inácio visa encontrar elementos que possibilitem colocar a pecha de corrupto em Jair Bolsonaro e equilibrar o debate público, né, sobre o tema, no caso, escândalos. Mas sabem de antemão que dificilmente conseguirão encontrar qualquer coisa, pois o que mais essa imprensa consorciada fez nos últimos praticamente 7 anos foi vasculhar a vida do mito Bolsonaro, né? Não acharam nada, porque não tem nada. Nem um cheque sem fundo, nem uma nota promissória que foi para cartório, coisa que hoje em dia é muito comum para qualquer brasileiro, porque a vida que o brasileiro leva realmente é para ficar se equilibrando ali na corda bamba. Ou eu pago a luz ou eu pago a água. Um dos dois vai para o cartório. É assim que o brasileiro vive. Porque esse governo provocou essa situação. Só que eles precisam encontrar o quanto antes algo que cause rumores de corrupção na gestão bolsonarista. Ou algo que implique congressistas que são pró-Bolsonaro para abafar o caso de fraudes do INSS, que tem sim deixado o Planalto com uma série de derrotas diárias, nas mídias sociais principalmente. Pois é, eles querem provar que tudo começou com Bolsonaro, que esse escândalo do INSS, essas fraudes, foi no governo Bolsonaro. Por outro lado, são contra abrirem uma CPI do INSS ou uma CPMI do INSS para descobrir quem são os culpados. Por que são contra? Porque sabem que não foi no governo de Bolsonaro que começou e sabem que foi no atual governo que quadruplicou os descontos ilícitos de aposentados, né? De pensionistas, dos mais pobres. Essa é que é a verdade. Agora, como diz a minha avó, dizia, coitada, para desaluviar um pouco, né? Vamos falar de um fuxico. Olha que o fuxico às vezes é bom, né? Sempre é bom uma fofoca, desde que não prejudique ninguém, evidentemente. Mas um fuxiquinho, tomando um cafezinho, comendo uma bolachinha, às vezes cai bem, né? Eu queria dizer o seguinte, os líderes Macron da França, Starmer do Reino Unido e o Merz da Alemanha foram flagrados com um vídeo para lá de escandaloso quando retornavam de Kiev. Saquinhos de pó branco, né?
saquinhos de farinha. Vocês conhecem farinha de trigo como é, né? É a mesma coisa. Macron, então, rapidamente guarda esses saquinhos no bolso, enquanto Merz esconde uma colherinha que estava sob a mesa. A princípio, esse encontro se deu dentro de um vagão de trem, né? Quando os líderes europeus voltavam de Kiev em uma reunião com Zelensky, né? Zelensky, que é um entusiasta de farinha, né? E, cara, claro, o Zelensky tinha recebido esses líderes para tratar do assunto crise lá no leste europeu. Vamos ligar os pontos, né? Mas vejam esse videozinho primeiro. Super. On va bien. Merci. Então, aí no vídeo, vocês viram o presidente Macron, né? O primeiro-ministro da Grã-Bretanha e o chanceler da Alemanha. Depois de empurrar Zelensky para mais uma intriga infernal, para sabotar um possível acordo que Donald Trump está tentando propor entre Ucrânia e Rússia, e fazer com que continue esse derramamento de sangue na Europa, o francês, o inglês e o alemão cometeram esse grave erro que vocês viram. Aparentemente, eles fizeram isso com tanto cuidado que se esqueceram de esconder seus apetrechos. Saquinhos de farinha e uma colher, antes dos jornalistas chegarem. Eles não foram tão rápidos, se esqueceram de guardar. O destino da Europa, meus amigos, está sendo decidido por figuras dependentes e temporárias, em todos os sentidos da palavra, é o que eu estou dizendo, dependentes. As imagens não negam. E como se o próprio todo-poderoso Macron estivesse abrindo a cortina dessa reunião vil para quem quisesse ver. Ora, estamos indo embora para casa, vamos de trem, que é os super trens que tem aqui na Europa. Vamos ali naquele vagão, que ali tem umas coisinhas para nós, vamos lá bater um papo, né? E marcaram bobeira. Segundo alguns embaixadores, esse tipo de atitude não é tão incomum. É até normal em muitas reuniões fechadas. E muitos outros líderes gostam de usar desta receita. Não é uma receita, a farinha serve para receita, né? O resultado da receita nós sabemos que é trágico. Mas enquanto não mata, né? O pessoal deixa adiante. É na mão dessas pessoas, meus amigos, que o mundo está jogado. Que essa suposta rede de intrigas tentando criar um mundo novo, um governo único, né? Vamos fazer um governo único, cuidar do povo, cuidar do aquecimento, etc e tal. É na mão dessas pessoas que a população mundial está. Pessoas que não têm competência e não têm responsabilidade, muito menos juízo. É por isso que quando surge alguém chutando a porta, como Donald Trump, né, o pessoal fica enraivado, fica todo mundo rosnando, latindo nos cantos. E Donald Trump, como já conhece essas figuras, já havia passado durante 4 anos uma experiência de governo com essa turma aí, agora que voltou sabe muito bem o que fazer, sabe muito bem como lidar. E essas aplicações de tarifas, por mais que esse pessoal não queira admitir, está fazendo todo mundo se ajoelhar sim aos Estados Unidos. A China está fazendo muito doce. Era para ter uma reunião com Donald Trump lá na Suíça. Aí disseram que não ia ter mais e que não ia participar mais. Não com Donald Trump, com a equipe de Donald Trump, né? Aí parece que voltaram atrás, agora vão conversar de novo. Estão fazendo doce, achando que Donald Trump então vai desistir dessa imposição de 145% de tarifas contra a China. Ele disse que pode até abaixar para 80%, mas vai ter que conversar. Em compensação,
nesses primeiros 4 meses de governo Trump, ele disse que a receita americana já aumentou 92%. Não porque houve um crescimento de PIB, a produção aumentou, também aconteceu. A produção já aumentou, mas porque o governo deixou de gastar, deixou de perder dinheiro, por isso a receita subiu, claro. E não é o que deveria estar acontecendo no Brasil? O problema aqui não é a falta de dinheiro, me desculpem. Esse governo que aí está, nesse ano, em 4 meses, a carga de tributação já está em 1,4 trilhão de reais. Esse é o valor do impostômetro que todo ano é regulado pelas mídias. Só que eles pouco falam sobre isso. O governo arrecadou 1,4 trilhão. É praticamente mais da metade do valor do orçamento da União. E assim mesmo o governo não tem dinheiro? Então certamente está vazando para algum outro lado. Está vazando em alguma torneira aí, né? Nesta torneira está conectada uma mangueira, né? Que ao mesmo tempo sobra para nós, né? A gente leva essa mangueirada, mas por outro lado, essa mangueira jorra dinheiro em cofres estranhos. E são muitos. Porque sai dinheiro do Planalto, desaparece dinheiro dos Correios, desaparece dinheiro do INSS, desaparece dinheiro da Petrobras, desaparece dinheiro da Itaipu. Para onde vai essa grana? Se o custo de vida continua alto, se a inflação continua subindo. Já estão prevendo aí 5,53 de inflação, sendo que a meta com um limite de tolerância era 4,5%. Já passou mais de 1% dessa meta e o ano não terminou. Então é assim que acontece. Aí é por isso que nós vemos viagens estranhas de uma mulher do líder brasileiro, sozinha, no maior avião da FAB, indo para a Rússia, sabe-se lá transportando o que nesse avião. Porque se era para ir sozinha, podia ir com um jato Legacy, por exemplo. Ô, FAB, empresta um jato aí para nós, que a gente precisa ir para a Rússia. Pronto, um avião menor, cabia ali 10, 12 pessoas, 40. Não, vai com Airbus, me desculpem. Só cega o que não enxerga a maracutaia que tem aí dentro. Só cega que não vê. E aí, volto a dizer pro meu amigo Joilson, não dá para trazer notícia boa. Notícia boa a gente dá sim. Finalmente, o Supremo fechou, cancelou, anulou esse inquérito do fim do mundo por irregularidades daquele ministro. Essa é uma notícia sensacional. Ou seria, não é isso? Portanto, temos que nos consolar por enquanto. Esse é o tipo de notícia que a gente pode trazer. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, eu sei que vocês vão deixar os likes. Quer dizer, nem todo mundo deixa, infelizmente. E eu lamento que vocês não prestem atenção nisso, porque vocês não sabem a falta que faz os likes, né? E o canal não anda, não vai pra frente. Por isso eu sempre peço ajuda para vocês deixarem os likes, se inscreverem no canal, distribuir o vídeo para seus amigos e colaborarem, ajudarem o Terra Brasilis News, ou se tornando membro, clicando aí no botão abaixo do vídeo, né? Ou enviando a ajuda que vocês puderem e quem puder, obviamente, não é isso? Por hora, desejo a vocês um excelente final de domingo, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.